os pais do nosso Senhor Jesus. Um grupo de remanescentes, que segundo o relato de Lucas, aguardavam, veja essa palavra, expectativa. Eles aguardavam a redenção de Israel. Pode colocar de outra maneira. Eles aguardavam o Messias, o Redentor. Quando nós lemos, vamos voltar lá, Lucas capítulo 1, observe que o verso 5, onde nós iniciamos, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Olha a primeira frase. Quem está no trono mais específico dessa região? Porque Herodes era então o tetrarca, governador de 3 províncias, né? Naquela região da Galileia. De 4, né? Tetrarca da Galileia. É dito Herodes, rei da Judéia. Quando nós ouvimos as bênçãos que Jacó pronunciou sobre os seus filhos, em Gênesis capítulo 49, se você tiver o cuidado de consultar ali o verso 10, é muito interessante, para nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. É dito assim, a palavra de Jacó para o seu filho Judá. Ele diz, o cetro não se arredará de Judá, e o bastão de entre os seus pés, ou seja, uma posição reinante de governo. O cetro de Judá, o bastão entre os seus pés. Aí o verso continua assim, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Obviamente o Siló, sem dúvida alguma, se refere ao Messias. Então é dito que o cetro não se arredaria de Judá e nem o bastão de entre os seus pés até que viesse Siló. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, nós vemos que o cetro está arredado de Judá. E o bastão está fora de entre os seus pés. O que isso significa? Certamente, Siló estaria vindo. Porque o povo de Deus deixou de ser aquele centro da administração de Deus na terra. Para nos lembrarmos da oração de Daniel, e você vai ver a mesma coisa no livro de Neemias, Deus não é chamado de Deus dos céus e da terra, nesses livros. Ele é chamado apenas de Deus dos céus, porque na terra o seu testemunho estava aniquilado. Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído e as portas da cidade estavam queimadas a fogo, ruína. Neemias chega a dizer no seu capítulo 2, no verso 17, exortando os que estavam com ele para fazer o trabalho dos muros, depois que o templo já estava reedificado, ele diz assim, vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha, opróbrio, perda completa do testemunho do Senhor, expostos a todos os seus inimigos. Deus não tinha luz e testemunho na terra, então Deus dos céus, assim ele é mencionado, e não Deus dos céus e da terra. Mas meus amados irmãos, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. E a pergunta de Isaías é, que casa então me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? Não é isso que o Senhor está buscando na terra? Lugar para o seu repouso, verdadeiras Betânias, testemunho do Senhor. Mas então o cetro está arredado de Judá. Herodes está governando sobre Jerusalém. Então Siló está vindo. Mas para que os propósitos do Senhor sobre a terra sejam realizados, registre isso no seu coração. E graças ao Senhor por isso. Ele necessita de vasos. Sabe, irmão, que usar a palavra necessita para Deus é muito sério. Porque Deus em si mesmo é completamente autossuficiente. Ele é o único ser autossuficiente. Dele é que provém todas as coisas.
Ele é o único de quem nós podemos dizer que tem vida em si mesmo. Porque todos os outros seres, incluindo anjos, incluindo os anjos que caíram, Lúcifer e os seus anjos, incluindo todas as criaturas, nenhuma delas pode dizer que tem vida em si mesmo. Compreende? Zoé, vida incriada, eterna, só o nosso Deus. Então, dizer que Deus tem necessidades é uma palavra muito séria. Mas sabe por que nós podemos usá-la com tanta gratidão ao Senhor? Porque embora Ele seja esse Deus que não tem necessidades, Ele é completo em si mesmo, Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas Ele determinou que Ele criaria o homem do pó da terra, à sua imagem e à sua semelhança, para que então exercesse representatividade, o homem criado, representatividade naquilo que concerne ao Deus único, vivo e verdadeiro. E por isso Ele criou o homem. Não apenas para comunhão, já seria um objetivo maravilhoso, não é? Como nosso irmão destacou na primeira sessão, a comunhão do Deus Trino, dada a homens e mulheres, não é? Maravilhoso, mas é mais ainda, é pela comunhão, pela relação, representatividade. Foi o que ocorreu com Abraão, história que também nos foi lembrada, quando ele chegou a Moriá, não é? Em Moriá, ele está em figura, representando plenamente Deus o Pai, oferecendo o seu único e amado Filho ali sobre o altar. Representatividade. A comunhão de altar em altar, 4 altares e 11 visitas, Deus realizou na sua história com Abraão. A cada visita, Ele preparava Abraão para a próxima visita. Se você tiver essa pergunta no seu coração, por que o Senhor nos visita? Por que Ele me visita pessoalmente? Por que Ele nos visita como congregação? Aí está a resposta. É para nos preparar para a sua próxima visita. E meus irmãos, pela sua bondade, fidelidade, amor ao seu próprio nome, Ele tem nos visitado, tanto pessoalmente, quanto congregacionalmente. Com qual propósito? Nos preparar para a próxima visita. E qual é a próxima visita que nós aguardamos? A visita gloriosa do Rei, que irá mostrar sua face novamente, tanto para a igreja, quanto para esse universo decaído. Irá renovar todas as coisas, reuni-las e encabeçá-las, segundo Efésios 1:10. Reunir, tornar a congregar em si mesmo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa é a visita que nós aguardamos. Mas até lá Ele tem nos visitado, para nos preparar para a visita final. Graças ao Senhor. E aqui em Lucas nós estamos lendo mais uma visitação. Você se lembra que depois que o Senhor visitou o seu povo, na pessoa encarnada do Filho eterno, o Criador, o sustentador, o Verbo de Deus, o resplendor da glória, visita o seu povo pessoalmente, veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, quando Ele entra a última vez em Jerusalém e chora, o que Ele diz? Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus amados irmãos, que dolorosa história. Mas quando nós vemos aqui o início dela, 33 anos antes, o Senhor está visitando mais uma vez o seu povo, e agora dessa maneira. Então vamos montar um pouquinho do quadro, e vamos falar um pouco sobre a vida, e o serviço de João Batista, como sendo aquele que ouve, e aquele que preparou para o Senhor, que habilitou para o Senhor um povo preparado, através do seu ministério e do batismo de arrependimento, que Ele realizou sobre tantas pessoas, que então compreenderam de alguma maneira, que o Messias estaria vindo. Até que Ele próprio, João, coisa que nenhum profeta fez, mas ele teve o privilégio. Por isso, o Senhor disse que Ele era maior, até ali, maior do que todos os outros que nasceram de mulher. Embora o menor no reino dos céus, que seria inaugurado pela ressurreição do Senhor e pelo derramamento do Espírito,
Então o menor no reino seria maior do que João, claro. Porque mesmo o menor no reino seria habitado pelo Espírito Santo, e mais do que isso, o Senhor traria na realidade do reino um corpo orgânico de testemunhas, coisa que ele não tinha nos dias de João. Mas ele diz, até aqui, dentre todos os nascidos de mulher, João é o maior. Porque não só ele preparou